Fala, mestrandos e mestrandas do Profimate. Eu sou o professor Marcos Oliveira e este é o canal 5 mais no Enc, um espaço criado para você que busca aprovação no Enc e mandar super bem nas disciplinas do Profimate, dominando sempre o conteúdo com confiança e muita clareza. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estar resolvendo o exercício 5.18H, que é uma inequação modular. Vamos resolver? Já vou compartilhar a tela. Então, vamos lá, certo? O que o exercício nos pede, pessoal? Ele pede para a gente determinar quais são os valores de x, né, pertencente ao conjunto dos números reais, que satisfazem a seguinte inequação. Então, observe, módulo de. Então, dentro do módulo aparece x mais 1 menos módulo de x menos 1. O módulo disso tem que ser menor ou igual do que 2x menos 1. Tá? Bom, existe uma coisa no qual a gente tem que verificar sempre que aparece módulo de A é menor ou igual do que B, tá bom? Nesse caso, quem está fazendo o papel do meu A é todo mundo que está dentro do módulo da parte de fora, e quem está fazendo o papel do B é toda essa expressão do lado de cá. Então, sempre quando nós estamos lidando com uma expressão que tem essa forma de cá, nós temos que verificar duas coisas. A primeira é uma condição de existência. Esse meu valor de B, ele tem que ser sempre maior ou igual do que zero. Porque, pessoal, olha, se nós temos que o módulo de qualquer coisa é sempre um número maior ou igual do que zero, é impossível nós termos um módulo de A menor ou igual do que um número negativo. A solução seria sempre vazia, certo? Seria impossível a gente conseguir isso. Então, para a gente começar a pensar em alguma solução, nós temos que garantir a condição de existência, que nesse caso específico eu escrevi ela aqui. Olha, o nosso b, que é o 2x menos 1, isso tem que ser maior ou igual do que zero. Resolvendo essa equação, que ela é bem simples, o 2x tem que ser maior ou igual do que 1, ou seja, o x tem que ser maior ou igual do que meio. Então, só faz sentido para a gente começar a pensar numa solução disso quando o x é um número maior ou igual do que meio, tá bom? Então, essa é a nossa condição de existência. Então, lá no final, quando a gente quiser achar a solução final, só teremos solução se o x necessariamente for maior ou igual do que meio. Então, essa é a nossa primeira parte. A segunda parte que vale a pena a gente lembrar é, lembra, pessoal, que o módulo a gente pode entender ele como sendo uma distância entre qualquer ponto até a origem. Então, quais são os pontos que têm uma distância da origem que são menores ou iguais do que B? Então, se a gente marca o ponto Bzinho aqui, quais são os pontos que têm uma distância menor ou igual do que B até a origem? São todos esses pontos do lado de cá, certo? Esses pontos que estão entre 0 e B. Porém, como módulo a gente também pode olhar para aqueles que são negativos, né? Aqui vai estar o menos B. E também todos esses valores do lado de cá também têm uma distância da origem que é uma distância menor do que B. Ou seja, para a gente pedir que o módulo de A seja menor ou igual do que B, a solução é todo esse intervalo aqui entre o menos B e o B. Ou seja, o nosso A ele tem que estar entre menos B e B. Então, sempre que aparecer essa estrutura, tem que ser essa estrutura específica aqui. Módulo de A menor ou igual do que um Bzão, tá bom? Sempre que aparecer essa estrutura, a primeira coisa que a gente faz é aplicar a condição de existência. E a segunda coisa é pensar que aquilo que está dentro do módulo tem que estar entre menos B e B. Se a gente consegue garantir essas duas coisas, aí sim, nós já podemos começar a pensar em uma solução, tá bom? Então, pronto. A condição de existência a gente já fez aqui, certo? A condição de existência a gente já fez aqui. E pensar também, antes da gente começar na própria resolução específica, o que que significa, pessoal, o A está entre menos B e B. Isso significa que nós estamos lidando com uma interseção de duas coisas, tá? É uma interseção. Então, o A tem que ser tanto maior ou igual do que menos B,
olhando para essa partezinha de cá, quanto, então aparece um E, o A ser menor ou igual do que B. Então, nós temos que pensar na solução dessas duas inequaçõezinhas aqui, e depois que a gente pensa nessas duas soluções, como nós colocamos o conectivo E, quer dizer que nós estamos fazendo a interseção destas duas coisas. A interseção dessas duas coisas, tá certo? Então, pronto. Esse é o passo a passo geral. Isso é aquilo que a gente deve fazer sempre, tá? Sempre. Agora, a partir do momento que a gente entende isso, cada caso vai ser um caso. Esse nosso A pode ser qualquer coisa, esse nosso B também pode ser qualquer coisa, tá bom? Então a gente vai ter que ir analisando todos os casos e vendo aquilo que a própria questão pede. Então, beleza. Condição de existência para esse exercício, para o 5.18h, é 2x menos 1 tem que ser maior ou igual do que zero, e a gente achou que só faz sentido a gente pensar numa solução se o x é maior ou igual do que meio, tá? Então pronto. Agora vamos de fato para a resolução deste exercício. Lembrando, quando que o módulo de A é menor ou igual do que o módulo de B? Se somente se o A está entre menos B e B. Então pronto. Quem é o meu A? É o x mais 1 menos o módulo de x menos 1. Isso tem que estar entre menos o B, lembra, o B é o 2x menos 1, e o próprio B. Agora, o que foi que eu fiz? Eu fui resolvendo, né? Eu fui resolvendo essa minha expressão para chegar meio que numa parte final. Chegar numa parte final. Então, olha, eu apliquei esse menos aqui nesse parênteses, né? Ficou menos 2x mais 1 menor ou igual do que x mais 1 menos x, menos módulo de x menos 1 menor ou igual do que 2x menos 1. O que foi que eu fiz depois? Eu subtraí x mais 1 dos dois lados da minha desigualdade. Dois lados não, né? Nos três lados. Então, nessas três partes, eu subtraí x mais 1, certo? Subtraí todo, né? O x mais 1 entre parênteses. Ou seja, eu estou somando menos x mais 1 nos três, nessas três partes. Lembrando, quando a gente lida com soma, a gente não altera esta desigualdade, tá bom? Então, quando eu fiz isso, né? Quando eu somei menos x menos 1 dos três lados, aqui na parte do meio ela se cancela e ele aparece dos outros dois ali. Então ficou assim, ó. Nesse membro esquerdo aqui, ficou menos 2x mais 1 menos x menos 1. Na parte do meio sobrou menos módulo de x menos 1, menor ou igual. E na parte da direita ali ficou 2x menos 1 menos x menos 1. Certo? Aqui esse mais 1 e menos 1 cancelou. E no membro direito ali, 2x menos x ficou x, menos 1 e menos 1 ficou menos 2. Então, do lado de cá, sobrou menos 3x menor ou igual do que menos módulo de x menos 1, que é menor ou igual do que x menos 2. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei por menos 1. E lembrando, como nós estamos lidando com uma desigualdade, quando a gente multiplica por um número que é negativo, o sinal da desigualdade ele tem que mudar. Então, eu mudo o sinal de todo mundo, mas também mudo a desigualdade. Então, fica 3x é maior ou igual do que módulo de x menos 1, que é maior ou igual do que 2 menos x. Eu só mudei a ordem, tá? Eu só trouxe esse 2 menos x para cá e mudei a ordem da desigualdade. Ou seja, é como se eu estivesse lendo da direita para a esquerda. O 2x menos, ó, o 2 menos x tem que ser menor ou igual do que x menos 1, que tem que ser menor ou igual do que 3x. É a mesma coisa da parte de cima, eu só troquei a ordem como eu leio, tá bom? Aqui, se eu lesse da esquerda para a direita, 3x é maior ou igual do que módulo de x menos 1, que é maior ou igual do que 2 menos x. Ou se eu lesse da direita para a esquerda, ia ficar essa linha de baixo. 2 menos x é menor ou igual do que módulo de x menos 1, que é menor ou igual do que 3x. Então, pronto. Depois de resolver toda essa minha expressão, eu chego nesse finalzinho aqui, tá? Eu chego nesse finalzinho. O que que eu tenho que resolver então? Lembrando, sempre que aparece alguma expressão assim, ó, lembra o que que é um A
maior ou igual do que menos B, que é menor ou igual do que B. Eu tenho que garantir duas coisas com uma interseção. Isso aqui que está no meio tem que ser tanto maior ou igual do que 2 menos x, e isso que está no meio tem que ser menor ou igual do que 3x. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, ó, vamos pegar aqui. Fechou. Então, dessa forma, a solução tem que satisfazer duas condições. Qual que é a primeira condição que deve ser satisfeita? Ó, o 2 menos x tem que ser menor ou igual do que x menos 1, olhando para esta primeira parte do lado de cá, escrevendo de outra forma, né, para ficar mais simples para a gente, o módulo de x menos 1 tem que ser maior ou igual do que 2 menos x, e, lembra do e o módulo de x menos 1 tem que ser menor ou igual do que 3x. Então, tem que satisfazer tanto a condição 1 quanto a condição 2. Condição 1, tanto quanto a condição 2. Lembrando, com um e. Então, nós vamos achar a solução dessa primeira parte, vamos achar a solução da segunda, e no final a gente tem que tomar a interseção destas duas condições. Interseção, porque ele aparece um e, tá certo? Então, pronto. Aí, se lá em cima nós entendemos, né, como que resolve um módulo de x, um módulo de a menor ou igual do que um b, aqui nós caímos em uma outra coisa, uma outra condição. Eu estou pedindo que módulo de A seja maior ou igual do que um B, tá bom? Seja maior ou igual do que um B. E foi exatamente por isso que eu trouxe essa questão, porque nessa questão a gente já consegue mexer com esses dois casos que são muito importantes para a gente, tá bom? Então, olha, como que eu resolvo? Como que eu resolvo um módulo de A? Então, deixa eu até escrever aqui do ladinho. Como que eu resolvo um módulo de A maior ou igual do que B? Lembrando, se B agora for um número negativo, repare, qualquer valor de x ali, qualquer coisa dentro do meu A, vai ser solução. Porque como o módulo já é maior ou igual do que zero, e o B seria um número negativo, então qualquer valor de A serve para a gente. Então nós não temos, nesse caso do maior, uma condição de existência. A gente simplesmente já resolve. Lembrando que o que é um módulo, pessoal, é a distância da origem. Então, se a gente tem a origem aqui e pensamos nos pontos menos b e b, quais são os pontos que têm uma distância maior do que b da nossa origem? Vão ser os pontos que têm uma distância maior do que b, ou seja, são maiores do que b, mas eles também têm que ser menores do que menos b. Ou seja, como que eu resolvo um módulo de A maior ou igual do que B? Isto é verdade se somente se o A é menor ou igual do que menos B. Atenção, ou é uma união. Nós estamos unindo dois pedaços que estão separados. Ou A é maior ou igual do que B. Lembrando que dentro daqui, quem está fazendo o papel do A é aquilo que está dentro do módulo, que é o x menos 1, e quem está fazendo o papel do B é o 2 menos x. Ou seja, o A tem que ser menor ou igual do que B, ou o A tem que ser maior ou igual do que B. Lembrando, A menor ou igual do que menos B, ou o A maior ou igual do que B, tá certo? Então pronto. Então a gente vai resolver esses dois, lembrando que a solução dessa parte vai vir com um ou, vai vir com uma união, tá certo? Então pronto, olha só. Quando que x menos 1 é menor ou igual do que x menos 2? Se eu subtraio x dos dois lados, pessoal, o que que eu chego? Eu chego que menos 1 tem que ser menor ou igual do que menos 2, o que é uma mentira. Ou seja, nenhum valor de x satisfaz essa minha condição. Então, a solução dessa primeira parte é a solução vazia, é o conjunto vazio. Ou a solução dessa parte cá. O x menos 1 tem que ser maior ou igual do que 2 menos x.
Então, eu trouxe esse x para cá, passei esse menos 1 para lá, ficou 2x maior ou igual do que 3, ou seja, x maior ou igual do que 3 meios. Portanto, a solução dessa minha parte 1 vai ser a solução disso, que é o vazio, unido com x maior ou igual do que 3 meios, ou seja, é um intervalo que começa no 3 meios fechado nele e vai até o mais infinito. Tomando a união desses dois intervalos, é simplesmente fechado no 3 meios até o mais infinito. Então, achamos a solução da primeira parte. Porém, pessoal, nós temos que calcular também a solução da segunda parte. E o que que a segunda parte é? É aquilo que nós já vimos. É um módulo de A menor ou igual do que um B. E quais são as duas condições que nós temos que garantir sempre? Primeira condição de existência, o nosso valor de B tem que ser maior ou igual do que zero. Nesse caso específico, nós pedimos que o x seja um número maior ou igual do que zero. Ou seja, só faz sentido para a gente começar a pensar numa solução desta parte 2 quando o x é um número maior ou igual do que zero. Então, a partir do momento que nós já temos a condição de existência, nós podemos resolver o que se pede. E o que está se pedindo? Qual é a forma da coisa que está sendo pedida? Está sendo pedido um módulo de A é menor ou igual do que B. Quando que um módulo de A é menor ou igual do que B, pessoal? Quando o meu A está entre menos B e B. Ou seja, traduzindo, né? Quem é que tem o nosso papel de A aqui? É o x menos 1, papel do B, 3x. Ou seja, o A tem que estar entre menos B e o B. E de novo, a solução disto é uma interseção. A solução disso é uma interseção, no qual tem que ser válido duas coisas. A primeira é o menos 3x tem que ser menor ou igual do que x menos 1, certo? Ou seja, o A tem que ser maior ou igual do que o menos B, que é o que está descrito aqui. E lembra do conectivo e, porque aqui é uma interseção, e o A tem que ser menor ou igual do que o B, tá bom? Então tem que valer estas duas coisas. Então a gente resolve cada uma dessas duas isoladamente e depois a gente toma a interseção desta solução, lembrando da condição de existência. Então x tem que ser maior ou igual do que zero. Então não basta apenas eu achar um e dois, um izinho e dois izinhos. Eu tenho que pensar que a solução desta inequação só faz sentido se ela satisfaz a nossa condição de existência, pessoal, tá? Então pronto, Solução do meu izinho. Menos 3x tem que ser menor ou igual do que x menos 1. Trago 3x para cá, levo 1 para lá, então 1 tem que ser menor ou igual do que 4x, ou seja, passa-se 4 dividindo, 1 quarto tem que ser menor ou igual do que x, ou x maior ou igual do que 1 quarto, que foi essa partezinha daqui, ó, x maior ou igual do que 1 quarto. É a solução do izinho. Agora eu vou para a segunda. X menos 1 menor ou igual do que 3x. Levo o x para o lado de lá, vai ficar menos 1 menor ou igual do que 2x. Pego o 2 que está multiplicando, passo ele dividindo, não altero o sinal da desigualdade, porque ele é positivo. Vai ficar menos meio menor ou igual do que x. Ou seja, x é maior ou igual do que menos meio. Essa é a solução do 2zinho ali. Só que a solução dessa minha condição 2 é a interseção do izinho com 2izinho com a interseção da condição de existência. Então só faz sentido izinho e 2izinhos quando satisfazem também a condição de existência, que é x ser maior ou igual do que zero. Então, tomando a interseção dessas três partes, sobra-se apenas x maior ou igual do que 1 quarto. X maior ou igual do que 1 quarto. 1 quarto. Portanto, a solução da minha parte 1 é x maior ou igual do que 3 meios. Solução da parte 2, x maior ou igual do que 1 quarto. E lembra o que a gente tinha que fazer com essas duas soluções aqui? Ó? Nós tínhamos
nós temos um E entre as duas. Então a solução desse problema aí vai ser a solução um interseção com a solução 2. Ou seja, agora a gente vem para a parte final. Assim, a solução da inequação que a gente procura com a condição de existência lá de cima. A gente volta. X tem que ser maior ou igual do que meio. Então, com a condição de existência lá de cima, será. Ó, aqui eu. É isso mesmo. Então, vai ser a condição de existência interseção com a solução do meu problema. E eu lembro que a solução do meu problema é solução um, lembra? Vai ser a solução um e a solução 2. Ou seja, é a interseção entre a solução um e a solução 2. Então, é a condição de existência tomado com a interseção da solução um e a solução 2. Então, minha condição de existência, se eu voltar lá em cima, x maior ou igual do que meio. Então, é x maior ou igual do que meio. Interseção com a solução do problema. Qual que é a solução do problema? É a solução um e a solução 2. Ou seja, x maior ou igual do que meio, interseção com x maior ou igual do que 3 meios, interseção com x maior ou igual do que 1/4. Tomando essa tripla interseção, sobra apenas x maior ou igual do que 3 meios. Então, esta é a solução do problema. Pessoal, espero ter ajudado todos vocês. Convido a todos a se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, comentar. E se você chegou até no final, confira aqui a nossa descrição, a descrição desse vídeo, que vai ter as notas de aula, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até aqui e tchau, tchau.